luz por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. 7 segundos é quanto basta para criar a primeira impressão. E é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com a escritora e cronista Madalena Sá Fernandes, depois de no final da primeira parte termos ouvido um áudio surpresa gravado na Invicta da artista plástica, escritora e atriz Marta Bernardes. Madalena, como é que reages a este áudio antes de irmos à pergunta? Reagi. Para já foi mesmo uma grande surpresa. Adoro a Marta e ouvir a voz dela, ela é sempre tão... Ela é uma força, ela sim, uma verdadeira força. E fiquei com vontade de a conhecer. Ela é fantástica. Já sei mesmo... que vem para Lisboa agora mais vezes. Sim, ela é muito... Ela foi ela que apresentou o Leme no Porto, na livraria Lelo. E ela falou precisamente dessa questão do atravessamento do fantasma e foi maravilhoso conhecê-la e descobrir essa coincidência também do professor José Gabriel. E a Marta também me faz rir muito, é assim uma figura que me dá sempre uma grande alegria encontrar. Há encontros destes, encontros que abrem o mundo, e a Marta é sem dúvida um desses encontros. E a pergunta dela é curioso, porque eu estou agora a fazer também um livro infantil. Estás? Sim, então sim. Foi em cheio, foi não em cheio, Foi em cheio. Já queria fazer há muito tempo. Estás a escrever um livro para crianças? Sim, estou a escrever um livro para crianças, ao mesmo tempo que estou a escrever o meu outro livro também. Outro livro que é um romance? Sim, lá está. Eu não consigo categorizá-lo nessa forma exatamente, porque vai ter um lado também da autoficção, vai ter um lado mais ensaístico, portanto não sei se vai considerar um romance no sentido formal do termo, mas sim, vai ser entre romance e ensaio, sim. E é nesse balanço entre a escrita desse livro para crianças e ao mesmo romance. Tempo estou também a fazer um livro para crianças, que é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, porque tenho 2 filhas. Pois é. Que a idades agora 6 e 7, não é? Exatamente, 6 e 7. E queria, enquanto elas fossem crianças, naturalmente. E portanto, mas já quis, quando elas eram mesmo mais pequeninas, aqueles livros mais... o que eu estou a fazer é até um álbum ilustrado, ou seja, nem vivo tanto da escrita, vivo mais da ideia e da imagem. Mas quero, enquanto elas... Para estas idades delas. Por isso é que daí o facto de ter de ser agora, é porque eu quero para esta idade, que é a idade em que elas estão a aprender a ler e a escrever, e portanto o livro, a ideia que eu tenho para o livro tem a ver com isso, com aprender a ler e a escrever, e portanto calha bem ser agora. Mas lá está, eu tenho muita vontade de escrever em muitos géneros, em muitas formas, em muitos formatos. De te experimentares. Sim, é uma vontade muito grande de fazer coisas novas, ou seja, não estar a repetir-me, de tentar desafiar-me em novos estilos. E portanto daí o livro infantil que eu sempre quis fazer, daí a peça de teatro que eu quero muito escrever também. Há uma peça de teatro para ser escrita? Para ser escrita, sim, para ser escrita. Mas há a ideia? Já há sim. o convite? É o quê? Já houve convites, mas sobretudo há uma grande vontade de escrever para teatro. Mas lá está, aqui tal hiperatividade que eu tinha em criança, eu acho que agora
já não sou assim, sou mais quieta, até sou mais tímida. As pessoas até dizem, tu és tímida. Mas acho que está condensada para isto, para uma necessidade de fazer vários projetos, várias coisas. Eu neste momento estou a fazer um mestrado, portanto vou ter a tese de mestrado, tenho o livro, tenho as crónicas, tenho outras crónicas que também escrevo, e o livro infantil, e depois a peça de teatro, ou seja... Muitos pratos no ar. Exatamente, muitos pratos no ar. E sim. existem muitos livros em ti, tu sentes? Ou seja, esta ideia da Clarice Lispector, há um livro em cada um de nós, há muitos livros em ti? Sim, eu acho que sim, muitos tipos de livros, sim. Mas um de cada vez. Estão agora... para sair. Sim, não, agora estou neste. E nesses pratos todos no ar, seres mãe... estás a fazer, estás na investigação, não é? Estás a fazer o mestrado, e nessas escritas, como é que é o balanço? Sei que falas dos teus retiros e dos silêncios como momentos valiosos, clandestinos, não é? Sim. Como é que é? Bom, para já, estes retiros que eu tenho feito agora, que foi no fundo foi um retiro, que foi até com a Luísa Sobral, fomos para o Alentejo as duas, que ela também estava com essa... aliás, foi ela que me desafiou, porque ela tem uma disciplina que eu apanhei esse balanço e fomos apenas escrever. Mas isso, alugar um espaço, foi uma coisa por vossa conta? Foi num hotel, por acaso foi o convite, e foi assim, foi muito bom. Com mergulhos na piscina. Com mergulhos na piscina. Pois, escrita com mergulhos, é bom. Escrita com mergulhos, para mim isso é a receita ideal. Só que é engraçado porque o meu ofício deveria ser apenas escrever, e é o que eu me propus a fazer, mas é muito difícil em termos práticos, exatamente. E portanto é essa constante negociação, no meu caso a questão da maternidade, não é? Portanto, se é preciso silêncio, o silêncio por definição é silêncio, é ausência total de barulho, não é? E isso, com quem tem filhos, sabe que é impossível. Portanto, a escrita acaba por ser sempre esta constante negociação, tentar um tempo, tentar que não haja ruído, tentar que não haja interrupções, e portanto um retiro serve muito bem isto. E agora tenho tido estes dias que terminaram agora mesmo, de silêncio e de estar só com o livro, neste caso com este livro que eu estou a escrever, e foi mesmo muito importante, e ao mesmo tempo fez-me perceber o quão raro isto é e o quão triste é que isto seja raro, porque isto é o meu ofício, é o que eu tenho de fazer. Eu acho que a maioria de nós tem muita dificuldade em fazer parar o tempo como precisa, de maneiras muito diferentes. Sim, mas fomos a ver historicamente, os escritores precisaram sempre desses retiros, pois. Muito mais longos do que temos hoje em dia. Hoje em dia temos muito menos tempo, não é? Temos o Cardoso Pires, fechava-se na Costa de Caparica, temos a Marguerite Yourcenar, outra vez, ela ia para Setiais, até em Sintra. Também era. Não me importava. Mas, ou seja, e longas temporadas de retiro mesmo e de solidão com o livro. De solidão. A boa solidão onde medra a literatura. Não é? E isso quer dizer que muitas vezes a escrita da literatura acontece nos intervalos. É como a Maria Teresa Horta dizia, entre dar a papa ao bebê e qualquer coisa assim, e o bacalhau, e eu fazer o bacalhau. Há uma conversa dela que ela contou-me com a Sofia, que entre as fraldas, a papa, ia escrevendo poemas. Consigo reconhecer isso, embora lá está, aquela que quando conseguimos ter estes oásis é assim quase uma benção, é uma sensação de vontade de agradecer a qualquer coisa, porque de facto normalmente é entre levar as crianças à escola, ir ao supermercado e pronto, e depois então concentrar-nos nos grandes temas da humanidade, mas ao mesmo tempo isso também nutre, não é? A Clarice dizia, tem a frase o divino para mim é o real, não é? Portanto também é bom estarmos no real. Embora eu esteja muito agradecida agora por este período, porque de facto é outra escrita, é outro tempo, é outro silêncio, mas também um isolamento contínuo, longo, muitas vezes provoca a loucura, não é? Há muitos escritores que viveram isolados
com medo do mundo e sem saírem dos seus quartos e das suas torres. Não é isso que te interessa? Não. Talvez dê boa literatura, mas não dá uma boa vida. Exatamente, também exatamente. Tem o seu interesse. Deu da melhor literatura que temos, a Emily Dickinson. Pois é, mas depois eventualmente as pessoas ficam. O termo técnico é chonés. Não sei. Sim. Talvez. Sim, o Aldrin, não pois é? Enlouquecem. Pois, entre medos e questões, ficou uma coisa pendurada que eu acho que é importante dizer, que é os padrões. Em dado momento da tua vida, depois do que passaste e da tua libertação e reflexão e terapia, nós não estamos a salvo de passarmos por caminhos parecidos se não estivermos vigilantes, se não estivermos fortes, não é? E acabaste por passar por um episódio que tu descreves no teu leme de violência doméstica já na primeira pessoa, portanto, numa relação amorosa. E isto não é único, não é? A repetição de padrões é muito normal, não é? Sim, é muito, muito normal, até porque é o estranho familiar, essa coisa de irmos. Bom, o estranho familiar não, até dizem que a tradução esta não é ideal, mas neste caso serve para dizer um reconhecimento absoluto de uma situação que não necessariamente é boa, muitas vezes até é assim meio sinistra, pronto. E quando crescemos com um certo tipo de noção do que é que deve ser uma relação, mesmo que inconscientemente, mas é o que nos está a ser passado, é o que se conhece. É o que se conhece e é o que se procura muitas vezes repetir, e é um modelo relacional que se imprime de forma tão profunda que tudo o resto nem parece caber. É aquilo que se procura inconscientemente. O inconsciente tem uma força brutal, é quase mesmo um ímã, vai procurar de facto situações muito parecidas. E aconteceu comigo, acontece com muita gente que passa por violência doméstica, uma espécie de acreditar que aquilo é o amor, acreditar que aquela é a forma de ser amada, e ir repetir as feridas. Às vezes, não sei, isto depois inconscientemente pode ter muitas interpretações, mas será tentar compreender o lado, no caso da mãe, ou é muito curioso e é muito. Falava disso na psicanálise, mas como é que, se isto, eu tinha tão claro que isto era errado, eu tinha tão claro que isto não podia ser, e depois acaba por acontecer também. É o que se reconhece. É o que se reconhece, sim. E tu és muito económica nas palavras e na descrição do que viveste, e é absolutamente brutal o que dizes ter vivido e o que te disseram. Acaba numa última frase que não, é impossível esquecer. Sim. A violência. Sim, eu tenho escrito muito sobre esse assunto agora para o próximo livro, porque por mais que queira muitas vezes desprender-me da autoficção, sinto que ainda há coisas que tenho de escrever e tenho de dizer. E vais continuar a ir a esse lugar. Vou a esse lugar, no próximo livro. Sim. Portanto, há muito para além do que tu escreveste que queres explorar. Há muito para se dizer. Sim. E haveria muito mais, claro que muita coisa não será dita, mas de facto é ainda, ou seja, é um trauma que ainda é preciso, no meu caso, elaborar um trauma mais recente, não é? Sim, tem menos anos. Sim, exatamente. E já enquanto mulher, ao mesmo tempo enquanto mulher e enquanto criança, não é? Porque quando estas coisas acontecem, a dor que vem muitas vezes é a dor infantil, é a mesma dor. E a dor da mulher ao mesmo tempo. Sim, é uma dor muito profunda e infantil naquele momento. Aquilo é mesmo recuperar fantasmas e sim, é muito. É forte, mas não consigo fugir desse tema na minha escrita, é impossível. E como é que se ultrapassa depois de um amor abusivo vivido na primeira pessoa?
Como é que se ultrapassa? Como é que se volta a confiar, a amar? Dificilmente. É, não é? Sim. É dificilmente, mas lá está. Acho que as tentativas de eliminar a tal alegria que falávamos, acho que não deixei que, durante um período deixei que a alegria de facto fosse embora, ou não sei se deixei, mas acabou por acontecer, e depois tudo se torna mais complicado, sim, mas acho que não se pode. Uma das músicas, não sei se. Mas pronto, já vamos, comandas, mas diz. Há uma música que escolheste que. Há uma música que eu acho muito bonita, que é Palavras para Júlia, do Paco Ibáñez, em que ele diz isso. Ele diz: nunca. É uma música que ele escreve para a filha, mas ele diz: nunca digas junto ao caminho aqui me quedo, fico aqui, nunca desistas nesse sentido. Os outros vão tentar tirar-te a tua alegria, vão tentar. Tu vais ter vontade de desistir, tu vais ter vontade de não continuar. Agora não me lembro exatamente da letra, mas esta é a ideia. Não digas que desistes, continua, é assim muito forte, muito bonita, e essa letra é muito importante para mim, sobretudo por essa parte da alegria. Vão tentar tirar-te a alegria, não permitas. Eu acho assim muito forte, e é o que eu tenho dito a mim própria sempre. Como mantra. Exatamente. E é através dessa alegria que eventualmente vais estar mais disponível para o amor? Sim. Já estou. Já estás. Sim. Muito bem. Abriste este capítulo das músicas. Que outras músicas é que trouxeste que podemos ouvir? Agora, há o Chico Buarque, não é? Sim, o Chico Buarque é sempre samba. É sempre essa música que ele fez com 80 anos. E é assim uma música lá está, de uma alegria. O Chico tem esta capacidade, e ele fala de uma coisa que eu acho muito importante para os dias de hoje, que é: vamos desmantelar a força bruta, não é? Portanto, é uma alegria, né? No caso dele, um samba, como a luta contra esta força bruta, contra esta brutalidade. E ele apenas propõe a alegria, a cultura, a música. Ele diz: que tal? Que tal um samba? Que tal um samba, exatamente. Um desafogo, um devaneio. E tens também Cartola, trouxeste Preciso Me Encontrar, que também reverbera em ti, não é? Sim. Essa é uma música que eu não consigo desvincular-me dela, porque foi a música que eu comecei a ouvir quando fui para o Rio de Janeiro, não é? É aquele que era assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios morrer, ouvir os pássaros cantar. E era um bocadinho, foi o meu mote, foi a música que eu ouvia e que fazia total sentido nessa época em que eu estava de facto um bocado perdida, não é? Como nos versos da Flor Bela Espanca, que no mundo anda perdida, era eu. E essa música eu ouvia, porque acho que nós às vezes queremos também narrativas pessoais para as músicas, eu ouvia quase como o que eu dizia à minha família e às pessoas que estavam cá enquanto estava lá, que era: eu preciso me encontrar. E é uma música lindíssima. Eu adoro o Cartola. Tinha pensado numa outra dele, mas esta foi muito importante na minha vida, portanto escolhi esta. É uma música lindíssima. E nestes caminhos entre escrita e curar de feridas e ciclos, sei que tens uma relação com a palavra solidão, não só negativa, não é? Também positiva, não é? O estás bem contigo. Sim. Foi algo que resgataste para ti. Sim. Eu tenho pensado muito na solidão. Bom, para já porque é condição necessária para escrever. Mas acho que estás a referir a uma crónica que eu tenho. Sim. Que eu falo que eu faço uma brincadeira em que digo que o sozinha é uma palavra muito... parece que as pessoas estão com pena. Está sozinha. Coitadinha, exatamente. E que eu falo então sugiro o sozaça, a palavra sozaça, para uma solidão boa, para uma solidão em que a pessoa não precisa da mantinha, em que a pessoa está só bem por estar sozinha. E até a curtir a vida, a pescar um olho maroto, alguém. Sim, não a sim, curtir, sim. Não é? A curtir a sua, a observar. Sim, e essa capacidade de estarmos bem sozinhas, que é pronto, aqui partilhando, se calhar entrando no overshare, no chamado overshare, mas sempre foi uma dificuldade da minha vida,
a solidão, sempre tive muito medo do que é que se implica essa solidão. Ao mesmo tempo o medo, e ao mesmo tempo ela sempre me foi necessária para a escrita, mas se não for a escrever, o que é essa solidão? Eu sempre tive muito medo disso. E parece que há na sociedade, diz-me tu, esta pressão para estar sempre acompanhado de alguém, para se ter uma relação. As pessoas têm pena de alguém que está sozinha. Que está solteira, que não está a namorar, que não tem um parceiro. E essa solidão pode ser empoderadora, não é? E regeneradora. E sobretudo é o que diferencia, neste caso, uma mulher de uma criança. Porque a criança é que não pode estar sozinha. A criança é que precisa do adulto, não é? Quando as pessoas são adultas e não conseguem estar sozinhas, ainda está ali um lado infantil muito forte, presente, e uma mulher consegue lidar bem com uma pessoa que está bem resolvida. E quando é que começaste a curtir, a tirar partido de estar sozaça? Foi mais recentemente? Foi mais recentemente, sim. E isso faz com que até a coisa dê a volta e te sintas mais atraente e atraída pelos outros, até romanticamente, quando te sentes, quando tiras partido de ti, não é? Quando tu estás mais livre, claro, não é? No fundo, de liberdade. Sim, exatamente. Acho que não é muito atraente uma pessoa muito carente e muito dependente. Possível, pois. Sim. E acho que não percebo nada desse tema, mas acho que há de facto, é óbvio, acho que há uma atração maior e uma vontade de estarmos com alguém que nos pareça bem, não é? E resolvido e independente. Dois mundos. Sim, que podem coexistir. Que tenha mundo interior. Muito importante cultivar o mundo interior e estarmos de facto bem na nossa companhia, não é? Não querermos preencher isso com alguma coisa. E isso é importante até para prevenir situações de violência, não é? De doméstica, de opressão, não é? Saber estar sozaça. Sim, não. Fundamental, exatamente. Aliás, no caso do Lema, eu falo sobre isso, sobre uma incapacidade para a vida que fazia com que só aquela pessoa é que fosse capaz de resolver a nossa vida. E muitas vezes são pessoas que entram e que, num certo aspecto, até muitas vezes financeiro, resolvem a vida da pessoa e criam amarras e dependências em muitos aspectos que fazem com que a pessoa acredite que sozinha não pode, não é capaz. E torna-se uma armadilha, não é? Sim. Prisão. E depois fazem a pessoa deixar de gostar tanto dela própria que se ela é assim tratada sozinha, ela não quer estar na sua companhia. Isto é tudo um ciclo que tem de ser quebrado, sim. Muito bem. E agora queria que abrisses outro livro, o livro que trouxeste para ler, e o livro é... Queres falar? Sim. É um livro também muito importante na minha vida. É um livro ao qual eu volto muitas vezes, do Stig Dagerman. A nossa necessidade de consolo é impossível de satisfazer. Escritor e jornalista sueco. Exatamente, que teve um fim trágico, infelizmente, mas de que este livro já é um grande indício, um grande sinal, não é? Mas acho brutal e fortíssimo, e acho também que é um dos títulos, se não o meu título de livro preferido. É um título que diz tudo, não é? Assim, acho que isto resume a condição humana. A condição humana, precisamente. E então, de um consolo impossível de satisfazer. Sim. Acho que isso é o resumo perfeito. E que é a entrada do livro. Vamos ouvir, então. Sem fé, ouso pensar a vida como uma errância absurda a caminho da morte certa. Não me coube em herança qualquer Deus, nem ponto fixo sobre a terra de onde algum pudesse ver-me. Tampouco me legaram o disfarçado furor do cético, a astúcia do racionalista, ou a ardente candura do ateu. Não ouso, por isso, acusar os que só acreditam naquilo que duvido, nem os que fazem o culto da própria dúvida, como se não estivesse também esta, rodeada de trevas. Seria eu também o acusado, pois de uma coisa estou certo. O ser humano tem uma necessidade de consolo impossível de satisfazer. Como posso assim viver a felicidade? Procuro o que me pode consolar como o caçador persegue a caça, atirando sem hesitar sempre que algo se mexe na floresta. Quase sempre atinjo o vazio, mas de tempos a tempos não deixa de me tombar aos pés uma presa. Célere, corro a apoderar-me dela, pois sei quão fugaz é o consolo, sopro de um vento que mal sobe pela árvore,
Debruço-me. Tenho-a, mas tenho o quê entre estes dedos? Se sou solitário, uma mulher amada, um desditoso companheiro de viagem. Se sou poeta ou prisioneiro, um arco de palavras que com assombro reteso, uma súbita suspeita de liberdade. Se sou ameaçado pela morte ou pelo mar, um animal vivo e quente, coração que pulsa sarcástico, um recife de granito bem sólido. Sendo tudo isso, é sempre escasso o que tenho. As formas de consolo, se procuro umas, outras há que me perseguem sem que as convoque. Sussurram odiosas. Enchem-me o quarto de murmúrios. O prazer. Entrega-te sem restrições. O talento. Usa-me tão mal como a ti mesmo. A minha sede de gozo. Só os golosos sabem viver. A solidão despreza os homens. Este desejo de morte. Fere, mata. Uau. É fortíssimo. É sim. fortíssimo. Só os golosos sabem viver. Sim. Que maravilha. Este texto, esse livro, atravessa-te muito? Sim, é um livro que eu volto, acho que quase todos os anos, desde que o li pela primeira vez. E assim, parece-me um resumo absoluto de tudo o que eu sinto. Ao mesmo tempo é muito... Já não me recordo que idade que ele tinha quando escreveu, mas era muito novo, e eu acho que isto fala comigo muito com a Madalena jovem. As mesmas questões, mas ditas desta forma tão brutal e tão límpida. E é assim, são estas as dúvidas, não é? Às vezes aqui é como se ele aqui fala a certa altura do atirar sem hesitar, não é? E aqui eu acho que é exatamente o que ele faz com este texto. Ele está a atirar sem hesitar, apesar de todas as hesitações, não é? Ele faz isso com a dor dele e acho que é assim absolutamente brutal. E se às vezes andarmos mais esquecidos, voltar a este texto é sempre importante. Acho que é assim um texto fundador mesmo, para mim. Bela partilha, obrigado Madalena. E sugestões culturais? O que é que trouxeste para sugerir leitura ou livro, que seja eu mais por além sugerir. deste? Sim, exato. Este é assim uma sugestão que eu acho que faça toda a gente pegar neste livro. É assim super curto, é uma espécie de um manifesto. E acho que ninguém sai igual, de facto, desta leitura. A nossa necessidade de consolo é impossível de satisfazer, do sueco Stig Dagerman. Exatamente. E mais? Depois posso trazer, porque há pouco estava a falar de ensaios que ando a ler. E tenho lido muitos ensaios do Didi Huberman, que é assim das coisas que mais me tem interessado ler. E este que eu trouxe, podia trazer qualquer outro dele, porque sou fascinada por ele, mas este é muito bonito, porque ele consegue fazer ensaios ao mesmo tempo, trazer poesia para assuntos muito específicos e fortes, aterradores, não é? Sim. Momentos fortíssimos. E neste caso é a sobrevivência dos pirilampos, em que ele pega num texto do Pasolini, em que ele fala dos pirilampos estarem a desaparecer, e depois ele faz toda uma deriva sobre esta luz dos pirilampos, não é? Uma luz que é pulsante e passageira e frágil e intermitente, e daqui ele extravasa não só os pirilampos literais, os animais da natureza, não é? Como no caso da crítica do Pasolini, ao desaparecimento por causa do fascismo e dos holofotes mediáticos e do consumismo, etc. O desaparecimento de facto dos pirilampos como essas forças mais frágeis e mais... neste caso podíamos incluir as relações humanas, a arte... Genocídio cultural, não é? Sim, é uma expressão exatamente. usada para este livro. Exatamente. E de como não estamos a conseguir vê-los, não estamos a conseguir ver os pequenos gestos. Eu acho que isto também se liga com muitas coisas que nós falámos. E do apagamento, não é? Deste apagamento que há de parte da realidade. Ele até a certa altura diz: os pirilampos desapareceram, isto quer dizer a cultura, não é? E há assim uma barbárie totalitária, que ele depois vai mais longe. O Pasolini até diz que prostitui, não é? E é muito bonito este texto, além de ter tudo o que eu gosto no texto, não é? Que é aprender, ter pontos de vista brutais sobre que são completamente
atuais, e depois este lado também meio poético, meio ecológico, meio assim, muito bonito. Portanto, recomendaria este Didi livro. Huberman, Sobrevivência dos Pirilampos. Sim. Muito bem, mais alguma coisa? Um filme? Tu tinhas uma sugestão de um filme, não é? Sim, eu vou recomendar. Posso recomendar tenho, pronto, muito mais livros, mas este já falei aqui tanto deste que acho que está bom. O filme, eu andei a estudar o Buñuel, então não me calo há um ano, não me calo com o Buñuel, sim, porque estou a estudar na faculdade. E portanto agora sempre que me pedem uma recomendação, lá vou eu com o Buñuel outra vez, mas de facto tem de ser visto, são obras-primas. E este é o último filme dele, que é Este Obscuro Objeto de Desejo, que é muito, muito engraçado até para pensar este tema do olhar masculino sobre as mulheres. Sobre o desejo. E sobre o desejo, sim, sem dúvida, porque ele faz uma coisa muito engraçada. O Buñuel era avesso a interpretações e odiava que tentassem sobreinterpretar o que ele fazia, mas que é para a mesma personagem, são duas atrizes que fazem a mesma personagem e nunca no filme, na narrativa do filme, ninguém se apercebe das personagens que isso está a acontecer, ou seja, é como se eu estivesse agora aqui contigo e de repente corta a cena e era outra plano, exatamente, e era outra mulher aqui. E eu não dava conta. Não davas conta, sim. E o filme é todo assim, isso tem a ver com essa obliteração que o desejo faz do olhar, não é? E o que é de facto o objeto do desejo. E além de ser uma história maravilhosa, e portanto recomendo muito esse filme também. Muito bem. Não é novidade, mas lá está, é novo. Mas é novo no olhar sim. que tem e na história. Muito bem, já estamos perto do fim desta nossa conversa. E eu lanço a pergunta de sempre: a vida tem sido boa para ti? Tem sido boa para mim. Acho que se sobrepõe o boa que tem sido. Das sombras. Exatamente, sobrepõe-se, sim, sem dúvida. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora interesse, beleza e dedicas tempo e atenção? Pequenas coisas. Sim, os gestos do cotidiano, cada vez mais. Eu acho que gestos, como assim? Eu gosto muito do nome do teu podcast porque acho que vem muito não falámos muito das crónicas, mas acho que as crónicas têm precisamente são essa lupa sobre as pequenas coisas, e a palavra autor vem de augmentar, ou seja, do latim augmentare, que é aumentar, aquele que aumenta. Portanto, o autor é aquele que aumenta as pequenas coisas. E é o que tem de estar muito atento às pequenas coisas e que tem de ter uma lupa sobre o mundo. Portanto, por isso é que eu gosto tanto deste título, deste teu podcast. Obrigado. E reconheço-me, e sim, eu procuro estar sempre atenta a quanto mais minúsculo, melhor. Não é? E é muito difícil muitas vezes. Sim. Mas eu sou do minúsculo, eu sou do inseto. Aliás, o Gregório de Vivier escreveu o prefácio do Deriva e ele fala sobre isso. Ele diz que ele cita o Manuel Bandeira num verso que ele diz: prefiro insetos do que aviões. E eu também gosto mais de insetos, aliás, os pirilampos que aqui estão, do que de aviões. Gostas de escrever crónicas? Gosto muito, sim. Há a angústia da crónica semanal, não é? O que é que vou escrever desta vez, não é? E então quando há vários pratos no ar e não há muito tempo, e agora? Como é que geres essa angústia? Que eu não acredito que não tenhas, Madalena. Não, eu tenho, e hoje é um dia em que eu estou, precisamente hoje, completamente com essa angústia por causa desta situação dos incêndios, em que eu sinto-me, eu já escrevo crónicas há 7 anos e eu sinto-me sempre, muitas vezes sai facilmente, mas isto que está a acontecer acontece bastantes vezes. E agora, hoje, este dia é um dia específico em que isto está a acontecer, que é o quê? Que é haver um assunto que literalmente incendeia tudo, não é? Que são os incêndios, e que é um assunto que eu não consigo parar de pensar, que está a afetar Portugal inteiro e no meu caso também até a minha família, e está a ser uma coisa muito dura. Como assim está a afetar a tua família? No sentido em que tenho primos e tios que têm vinho e que as vinhas deles arderam e está a ser muito duro, e tenho pensado nisso, e além disso é o assunto que e bem, está a ser falado. E que muita população tem dado conta que está
sozinha a combater os fogos durante dias e noites, e a situação que já não era boa nos anos anteriores parece que está muito pior agora, não é? Sim, Como é que é possível não se aprende nada? Não se aprende, e parece aquele filme do Groundhog Day em que há a repetição e outra vez os incêndios e outra vez a incompetência e outra vez e são anos e anos de incompetência, e depois ver como está tudo a ser gerido. E o país a arder. E então o que é que acontece? Falando sobre essa angústia da crónica, que é, está toda a gente a falar sobre isso, eu tenho vontade de falar sobre isso, porque eu não consigo falar sobre a minha rotina de sei lá do quê enquanto o país está a arder. Eu sinto muitas vezes, quando o assunto é assim, acontece-me isto. Ao mesmo tempo, por estar toda a gente a falar, eu não me sinto competente o suficiente para falar. Então essa é, por exemplo, uma grande angústia. Como é que se resolve esse dilema entre vou escrever também com outra lupa, mas vou acrescentar o quê? Exatamente. Ou vou escrever sobre outra coisa distinta, correndo o risco ou temendo ser uma coisa demasiado acessória perante o tema? Como é que se resolve Esse isso? É um dilema dos nossos dias, porque há muitos temas destes que eu sinto que é impossível não falar, e eu normalmente até sou uma cronista que tento ser anacrónica, ou seja, tento não ir tanto para a atualidade, não só por muitas vezes não saber, não ter tudo muito fundamentado sobre os temas, não sentir competência, às vezes não sentir necessidade, mas quando é um assunto que mexe demasiado com as minhas entranhas, eu tenho necessidade e vontade de falar sobre eles, e é o caso dos incêndios, mas não consegui ainda o tom, a forma, e portanto vamos ver como é que eu vou, neste caso específico, tratar disto, porque ou não falo, ou falo de outra coisa, ou falo disto mas tenho que encontrar o tom. Então hoje é um dia que me apanhas a pensar sobre isso. Mas deixa-te inquieta esta coisa Muito. do país a arder? Não, muito inquieta, já chorei sobre muito. Fico até um bocadinho obcecada, lá está, a ver as notícias sobre isto, e deixa-me irritada com a incompetência. Isto é uma incompetência de muitos anos, mas quer dizer, porque é todos os anos a mesma coisa. Nós não, parece que é tudo a arder e há sempre um esquecimento, ou porque é que todos os anos estamos nisto. É muito revoltante. Parece que a memória também arde. Sim, a memória também arde, e há uma falta de ordenamento, e há uma falta há de facto uma incompetência brutal neste assunto. Isto está a destruir vidas, vidas literalmente, também vidas no ponto de vista de subsistência e de como é que se vive. E pronto, e tendo também este caso próximo de ver a minha família a perder assim o seu ganha-pão, o seu negócio, o seu vinho. Eu não sei, é uma tristeza muito, muito grande. E depois tudo o que tem acontecido, ver as imagens em simultâneo que apareceram, e tem sido tudo muito, muito feio e muito triste, e pronto, e é um assunto que está a mexer comigo, e por isso normalmente dá-me vontade de escrever. Tu és uma mulher de esquerda ou de direita? De esquerda. E neste final de conversa não resisto a perguntar o que eu tenho perguntado muito às pessoas que trago aqui, esta pergunta que não tem uma resposta redonda, mas que eu quero convocar as pessoas todas a dar mais uma acha para a reflexão, para o pensamento. Como avançarmos desta situação de uma sociedade polarizada, com tanto ódio, com cada vez menos pensamento, com a extrema-direita a crescer muito nas redes sociais e nas eleições. Como é que podemos sair desta situação que também anda a arder na nossa sociedade? Eu adorava ter essa resposta. Eu, quando vivia no Brasil, assisti ao aparecimento do Bolsonaro, e lembro-me de não me quero fazer de profeta, mas lembro-me de sentir, esta pessoa vai crescer, e lembro-me de dizer isso, e toda a gente dizia não vai nada, e eu sentir que aquele discurso, que aquela forma de comunicar, que aquilo, por tudo que, pela forma também como as redes têm evoluído, que aquilo ia traduzir-se, porque eram frases que eram como setas certeiras
às indignações das pessoas e que pareciam que acolchoavam e que acomodavam algumas das perturbações que as pessoas tinham e das legítimas preocupações que as pessoas tinham muitas vezes, e aquilo acertava ali. Eu senti que ele ia crescer, e depois, quando aconteceu, foi trágico, e começar a ver acontecer igual aqui. Lá está, é mais uma vez uma repetição, e é angustiante ver como é uma repetição que já aconteceu em vários países e que mesmo assim nós ainda não estamos a perceber como é que se combate. Muitas vezes dizem não amplifiques esse discurso, não o partilhes, mas a própria esquerda anda completamente dividida em relação a isto. O que é que se faz? Então ignora-se? Vai-se ignorar? Mas aquilo tem de ser combatido, e portanto andamos aqui todos a tentar. Essa é a grande pergunta, eu acho, que tu fazes, porque é como é que isto... Como é que tu fazes à mesa, quando calhas numa mesa em que há discursos de ódio, afirmações com base em coisa nenhuma, sobre comunidades, sobre realidades? Lá está, mais um assunto. Eu queria muito ser a cronista que fala só sobre os pirilampos. Neste caso, por acaso, falar dos pirilampos é também falar disso. Neste caso, sim. Mas pronto, queria de facto, mas tem sido cada vez mais difícil não me indignar, e a indignação tem tomado conta de mim, e tenho tido muita vontade de falar sobre estes temas. Da extrema-direita, que sempre me indignou e sempre me causou muita revolta. Perguntas como é que eu faço. Já tive, desde adolescente, que isto me indigna, e já tive mesmo discussões homéricas e normalmente não levam a lado nenhum, mas mexe mesmo comigo e fico muito irritada. Mas também me irrita um branqueamento e uma aproximação que começo a ver, que já se vê há muito tempo, destas pessoas, mas com um verniz de respeitabilidade, ou seja, com uma coisa aparentemente moderada, mas que está a deixar passar completamente. Estar em cima do muro. Exatamente, e que está a deixar passar estes discursos e a tentar normalizá-los e a tentar incluí-los e inseri-los. Como se diz agora atualmente do governo. Sim, exatamente. É assim não sei o que é que me irrita mais. É assim um dar a mão a uma coisa completa que nunca se poderia ter dado, uma porta que nunca se poderia ter aberto. E talvez me irrite ainda mais esse verniz de normalização que se faz de discursos completamente abjetos. E sim, é um tema que mexe muito comigo e começo a ficar muito, muito irritada, e que não tenho formas de combater sem ser, neste caso, com o que poderei escrever e pensar sobre o assunto, que infelizmente dizia sempre que não era o que eu iria fazer, mas neste momento é o que tem de ser. Não consigo ficar calada. Neste momento é o que tem de ser. Sim. Ainda te vamos ler eu mais sobre isso. Eu quero acreditar que isto é um parênteses, ou seja, que nós continuamos num progresso, porque eu sou mais otimista. Lá está, não quero acreditar que os pirilampos vão desaparecer. Quero acreditar que isto é um parênteses, e quero lutar para sair o mais depressa deste parênteses e continuarmos rumo ao progresso. Esperemos que sim. Também o desejo. Obrigado, Madalena. Obrigado por esta conversa. Obrigada. E boa escrita, bons retiros e bons mergulhos. Obrigada, para ti também. E terminou assim este episódio com a escritora Madalena Sá Fernandes. Espero que tenham gostado, e se sim, façam-se ouvir e enviem críticas, sugestões, opiniões. Leiam a Madalena. A Madalena tem 2 livros, Leme e Deriva. Deriva é o seu livro de crónicas. Podem encontrar-me nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias foram da Matilde Fieschi, que a sessão fotográfica foi feita de muita coisa. Sim, foi. Gostei do meu lado, de puxar por um lado que normalmente eu não tenho muita vontade nas fotografias. Um lado de cover girl. Sim. Muito bem. A edição áudio é desta vez de João Luís Amorim. Como sabem, estão à venda e quase a esgotar os bilhetes para o ao vivo do A Beleza das Pequenas Coisas, que eu vou estar à conversa com Hugo van der Ding e a Beatriz Gosta. Será no dia 17 de setembro, às 21 horas, no Teatro Maria Matos. A coisa promete e eu gostava de vos ver por lá. Garantam os vossos bilhetes na Ticketline, assegurem o vosso lugar
e desafiem a malta gira que vos rodeia, aquele vizinho, aquela vizinha de quem vocês gostam, aquele date maroto ou a malta amiga. Vamos brindar ao vivo, aos bons encontros e às conversas boas e destravadas. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas, com empatia, porque agora, mais do que nunca, nada como a empatia vale. Madalena, como é que te despedes das pessoas? Beijinhos. Obrigada e beijinhos. E gostei muito de estar aqui. Obrigado. Obrigada. Até breve. Sete segundos é quanto basta para criar a primeira impressão e é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre, como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos.